Na frente de todo o seu esquadrão, meu irmão Jacques enfiou uma nota amassada de $50 na minha mão. Para a gasolina, Trina, disse ele, em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Eu sei que o salário de ti não rende muito. Minha mão apertou o papel, as bordas ásperas cravando-se na palma enquanto eu permanecia ali em silêncio. Mas ele não sabia. Minha assinatura em um documento confidencial ontem à noite era a única razão pela qual seu avião estava seguro para voar hoje. Meu nome é Trina York. Aos 39 anos, aprendi que alguns mundos não foram feitos para se sobrepor. Naquela noite, eu estava em um lugar ao qual não pertencia. O clube de oficiais da base aérea de Andrews sempre tinha o mesmo cheiro, uma mistura inebriante de couro velho das poltronas, bourbon caro e o riso confiante e estrondoso de homens que acreditavam ser donos do céu. Era um mundo de carvalho polido, acessórios de latão e uniformes azul escuros da classe A adornados com asas prateadas. Era o mundo do meu irmão, e eu era apenas uma visitante, uma anomalia em um simples vestido azul marinho que parecia um universo distante dos uniformes decorados que me cercavam. Fiquei perto de uma janela alta, observando as luzes da pista piscarem no crepúsculo, um observador silencioso à beira do universo deles. Uma voz cortou o barulho, ríspida e autoritária. Trina, aqui. Era meu irmão, Major Jacques York, o centro de gravidade em qualquer sala em que entrasse. Ele estava comandando a cena perto do bar, com sua arrogância de piloto de F-22 à mostra. Ele me chamou com um gesto grandioso, e um caminho se abriu para mim como se por decreto real. Senti uma dúzia de pares de olhos em mim, curiosos e indiferentes. Caminhei em sua direção, meus saltos sensatos afundando no carpete grosso, cada passo uma concessão relutante. Ele passou o braço em volta dos meus ombros. Não foi um abraço, foi um ato de posse, uma reivindicação casual. Pessoal, está é minha irmã mais velha, Trina, anunciou ele ao seu esquadrão. Então, inclinou-se, sua voz um sussurro teatral para que todos ouvissem. Ela é o cérebro da família, faz todas essas coisas de computador. Alguns amigos dele riram baixinho, com um tom de quem sabe o que pensa. Então aconteceu. Jacques enfiou a mão no bolso da calça perfeitamente passada e tirou uma nota amassada de $50. Ele a pressionou na minha palma, seus dedos fechando os meus em volta dela. Para a gasolina, Trina, disse ele, com um sorriso um pouco largo demais, um pouco condescendente demais. Eu sei que o salário de ti não é muito grande no norte da Virgínia. Minha mão apertou a nota. O papel era áspero, gasto, seus vincos cravando-se em minha pele como pequenas navalhas. Eu podia sentir o calor subindo às minhas bochechas, uma onda de humilhação. Olhei para além de Jacques, para os rostos de seus amigos. Eles não estavam rindo alto. Era pior. Era uma coleção de sorrisos discretos, de olhares de pena trocados por cima das bordas dos óculos. Eles me viam exatamente como ele queria que me vissem. A irmã mais velha, pobre batalhadora, a solteirona estudiosa vivendo das migalhas de um emprego humilde no governo, um caso de caridade na festa do próprio irmão. Minha garganta estava apertada com as palavras não ditas. Eu queria gritar. Queria jogar o dinheiro de volta na cara dele. Queria contar a todos o que eu realmente fiz. Mas meu juramento, aquele que fiz com a mão na Bíblia, não era apenas para a Constituição. Era um juramento de silêncio. Um silêncio que, naquele momento, parecia uma gaiola. Então, apenas assenti, um único e pequeno movimento. Foi tudo o que consegui fazer. Meu silêncio era meu escudo, mas também era a confirmação deles. Para eles, era a quiescência, uma admissão do meu lugar inferior na hierarquia da família York. Meu pai, o coronel Richard York, aposentado, estava a poucos metros de distância, segurando um copo de uísque. Ele cruzou meu olhar e, por um breve segundo, não vi apoio, mas um lampejo de algo que parecia constrangimento. Ele balançou a cabeça levemente, quase imperceptivelmente, como se dissesse: aceite, Trina. Não faça cena. Então, voltou a conversa, dispensando-me, minha humilhação e minha existência em um movimento rápido. A mensagem era clara, eu era uma reflexão tardia.
Nesse momento, senti uma vibração leve e insistente na minha bolsa, meu pager seguro. Enfiei a mão lá dentro e meus dedos encontraram o pequeno dispositivo. A tela brilhou com uma única linha de texto criptografada: Blackout seguro. Ativo recuperado. Bom trabalho, general. O ar em meus pulmões congelou. Uma lembrança, nítida e vívida, cortou o barulho e a vergonha. Não era uma lembrança distante, ou era de 12 horas atrás. Eu estava em um SIV, uma instalação de informações compartimentadas e sensíveis, uma caixa estéril e sem janelas enterrada nas profundezas do subsolo. A única luz vinha do brilho azulado e frio de uma dúzia de monitores. O ar cheirava a ozônio e café velho. Eu estava de pé diante de um mapa tático, minha equipe me observando, aguardando a chamada final. A vida de um agente da CIA capturado estava em jogo, e com ele, a inteligência que ele carregava, detalhes de um ataque planejado com mísseis terra-ar contra aquela mesma base, em Andrews. Era minha decisão, uma aposta arriscada e angustiante, baseada em dados fragmentados e um profundo conhecimento da doutrina cibernética do nosso inimigo. Dei a ordem, uma única palavra que desencadeou uma tempestade digital silenciosa do outro lado do mundo, neutralizando a ameaça e abrindo caminho para a equipe de extração. Bom trabalho, general. As palavras na telinha contrastavam fortemente com a cena à minha frente. Os homens naquela sala, rindo e bebendo, deviam suas vidas às coisas de computador que eu fazia. Meu irmão Jacques, o herói celebrado, estava vivo para receber seu prêmio esta noite porque sua irmã, uma general de brigada cuja existência ele nem sabia que existia, passará a noite olhando para o abismo para mantê-lo seguro. Olhei para a nota amassada de $50 na minha mão. De repente, ela me pareceu impossivelmente pesada, um símbolo profano pelas vidas que eu havia protegido. Era o preço da ignorância deles, o custo do meu silêncio. E enquanto eu estava ali, invisível à vista de todos, senti algo mudar dentro de mim. A humilhação ainda estava lá, mas por baixo dela, uma nova camada se formava, dura, fria, resoluta. Este papel, este insulto, não era o primeiro. Era apenas a cicatriz mais recente em um mapa muito antigo. A nota de $50 na minha bolsa parecia menos papel e mais pedra. Minhas últimas palavras do último capítulo, ditas apenas em minha mente, ecoaram enquanto eu me afastava do bar. Este insulto não era o primeiro, era apenas a cicatriz mais recente em um mapa muito antigo. Segui em direção ao auditório principal, meu caminho me levando por um longo e silencioso corredor ladeado de retratos, o muro de honra. Fotografias em preto e branco de generais com rostos severos, seus olhos parecendo me seguir, seus peitos pesados com medalhas conquistadas em guerras sobre as quais eu só tinha lido em livros de história. Cada rosto era um testemunho de um certo tipo de bravura, uma coragem alta e visível. Meu tipo de coragem era silencioso, soterrado sob camadas de classificação. Parei em frente ao retrato de um general da Segunda Guerra Mundial, com um olhar distante. O vidro polido refletia meu próprio rosto e, por um instante, eu não era uma mulher de 39 anos, mas uma garota de 15, parada na sala de estar aconchegante e perfumada de pinho da nossa casa em Alexandria, na manhã de Natal. Aquele foi o primeiro corte profundo no mapa. O ar estava impregnado do aroma dos biscoitos de gengibre da mamãe e do crepitar da lareira. Jacques, que tinha 12 anos na época, soltou um grito de alegria ao rasgar o papel de embrulho de uma caixa enorme. Dentro havia um modelo de metal fundido meticulosamente detalhado de um F-15 Eagle, o mesmo jato que meu pai pilotava. Era um item de colecionador caro, quase de nível profissional. Papai se ajoelhou ao lado dele, o rosto radiante de um orgulho que eu raramente vira direcionado a mim. Esse é um avião de guerreiro de verdade, filho, dissera ele, despenteando o cabelo de Jacques. Meu presente veio em seguida. Eu tinha acabado de ganhar a Feira de Ciências do Estado da Virgínia com um programa que eu havia escrito, um algoritmo de criptografia rudimentar. Meu presente era um romance de bolso, cuja capa apresentava um homem com cabelos esvoaçantes, ao estilo de Fábio. Minha mãe, Eleanor, sorriu e afagou minha cabeça. Viva um pouco, Trina, ela me incentivou gentilmente. Não fique olhando para uma tela o dia todo.
Olhei para meu pai, esperando um elogio pela minha conquista. Em vez disso, seus olhos revelavam uma decepção familiar e resignada. Ele queria 2 filhos, 2 pilotos. Tinha e uma filha que considerava um estranho quebra-cabeça intelectual que não tinha interesse em resolver. Foi naquele dia que entendi que meu mundo de lógica e código jamais seria tão valioso quanto o mundo de velocidade e glória de Jacques. A cicatriz era pequena, mas definiu o curso para todas as outras. 2 policiais passaram por mim, e a conversa me fez esquecer da lembrança. Continuei pelo corredor, sentindo o peso na minha bolsa parecer cada vez maior. A cicatriz mais recente não era de 20 anos atrás, era de um mês atrás. Era uma noite de domingo, uma tradição na casa dos York. Minha mãe tinha feito seu famoso frango assado, mas estava seco e sem gosto, uma combinação perfeita para o clima tenso à mesa de jantar. O assunto da conversa era a casa. O histórico telhado de ardósia da nossa casa em Old Town Alexandria precisava de uma reforma completa, um projeto que custaria mais de $100.000. Jacques, sempre um homem de ação, havia delineado uma série de planos de investimento complexos e de alto risco que estava seguindo. Ele falava de ações e empreendimentos com uma confiança que ultrapassava em muito seu conhecimento real. Então, todos os olhares se voltaram para mim. Foi meu pai quem perguntou, com a voz monótona, desprovida de expectativa real: e você, Trina, qual é a sua contribuição? A pergunta não era uma indagação genuína. Era um teste, um desafio no qual eu esperava falhar. Tomei um gole d'água calmamente, coloquei o copo na mesa e o encarei. Posso transferir o valor total amanhã de manhã, eu disse, com a voz calma. Silêncio. Um silêncio denso e sufocante caiu sobre a mesa. Jacques soltou uma risada curta e incrédula. As mãos da minha mãe tremeram nervosamente, mas foi a reação do meu pai que abriu a ferida. Ele pousou lentamente a faca e o garfo no prato, com o som do metal batendo na porcelana anormalmente alto. Ele me encarou, o rosto uma máscara de fria desaprovação. Trina, disse ele, com a voz perigosamente baixa, achei que já tínhamos superado isso, o legado desta família. Esta casa foi construída com honra, com suor e sacrifício no campo de batalha, não com fundos ambíguos de algum contrato nebuloso de tecnologia. Fundos ambíguos, contrato de tecnologia. Ele fez minha carreira, o trabalho da minha vida, soar como algo sujo, algo ilícito, como se os bônus que eu recebia por missões de alto risco no exterior não passassem de dinheiro sujo. Ele não tinha terminado. Não precisamos da sua pena e certamente não usaremos seu dinheiro para manter um teto sobre nossas cabeças. As palavras pairavam no ar, mais brutais do que qualquer golpe físico. Ele não havia apenas rejeitado minha ajuda, ele havia me rejeitado. Ele havia cuspido no meu sucesso, deslegitimado meus sacrifícios e considerado minha contribuição inútil, tudo porque não vinha com um traje de voo e um indicativo de chamada. Minha mãe rapidamente tentou mudar de assunto, perguntando sobre o tempo, mas o estrago já estava feito. Algo fundamental dentro de mim havia se despedaçado. Pisquei, e o rosto do general no retrato voltou a ficar nítido. Eu estava de volta ao corredor da Andrews, com os sons abafados da recepção se infiltrando. Em West Point, nos ensinaram sobre o dever silencioso, a ideia de que o maior serviço é frequentemente aquele que passa despercebido. Durante anos, usei essa ideia como um escudo, uma justificativa para a solidão e a falta de compreensão da minha própria família. Mas, ali, com a nova dor das palavras do meu pai e a lembrança do insulto de $50 do meu irmão, percebi a falha nessa lógica. O dever silencioso era servir ao país sem esperar elogios. Não se tratava de deixar a própria família te apagar. Olhei para o corredor, para as fileiras e fileiras de homens que haviam lutado suas batalhas abertamente. Mas e quanto a uma batalha travada nas sombras, no silêncio? O que você faz quando a guerra não é contra um inimigo estrangeiro, mas contra o desprezo silencioso das pessoas que deveriam te amar mais? Você se rende à narrativa deles? Ou encontra uma nova maneira de lutar? A pergunta que eu me fizera no corredor ainda pairava no ar, um desafio silencioso. Você se rende ou encontra uma nova maneira de lutar? Rendição não estava no meu vocabulário.
Não estava no meu treinamento. Mas, naquela noite, lutar não significava confronto. Significava fortalecimento. Antes de encarar o evento principal, a coroação do meu irmão, eu precisava me retirar para o meu centro de comando pessoal. Desculpei-me e me afastei da multidão, murmurando com licença, enquanto me dirigia por entre grupos de policiais uniformizados. Meu destino não era o bar nem uma mesa vazia. Era um pequeno e silencioso nicho perto do banheiro feminino, um espaço esquecido, com carpete institucional e paredes bege sem graça. O único som era o zumbido baixo e constante do sistema de ventilação do prédio, um ruído branco que ajudava a abafar as risadas distantes e o tilintar dos copos. Ali, naquele canto anônimo, eu era invisível. E por alguns momentos cruciais, era exatamente disso que eu precisava. Peguei meu smartphone seguro, fornecido pelo governo, da minha bolsa. A tela se iluminou, exibindo uma cascata de notificações confidenciais e e-mails criptografados, o ritmo constante e exigente da minha vida real. Ignorei todos. Com um polegar experiente, passei pelo ruído digital da minha profissão e cliquei em um único ícone discreto, um aplicativo de notas simples. Fixado no topo, havia uma nota intitulada Arena. O texto dentro não era uma diretiva militar ou uma mensagem codificada. Era uma passagem que eu havia memorizado anos atrás, uma oração secular que se tornará a pedra angular da minha resiliência. As palavras eram de um discurso que Theodore Roosevelt proferiu em Paris em 1910. Eu os li pela primeira vez como cadete na Academia da Força Aérea, e eles ressoaram com uma força que moldou o oficial que eu me tornaria. Eu os leio agora, meus lábios se movendo silenciosamente, a cadência familiar um bálsamo para meus nervos à flor da pele. Não é o crítico que importa, não é o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o autor de feitos poderia tê-los feito melhor. Os rostos da minha família passaram pela minha mente, meu pai com seus olhos frios e indiferentes, meu irmão com sua piedade performática, minha mãe com suas preocupações bem intencionadas, mas equivocadas. Eles eram os críticos. Sentavam-se nas arquibancadas confortáveis e bem iluminadas da vida, julgando um jogo que se recusavam a entender. Apontavam meus tropeços percebidos, minha incapacidade de me conformar com a definição deles de sucesso, de feminilidade, de uma York de verdade. Meus olhos percorreram as linhas seguintes, as palavras formando um escudo ao redor do meu coração. O crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cujo rosto está marcado por poeira, suor e sangue, que se esforça bravamente, que erra, que falha repetidamente, porque não há esforço sem erro e falha. Esta era a minha verdade. A arena para mim não era um campo de batalha de lama e aço. Era o frio estéril de um CIV, a pressão implacável de uma guerra digital travada em microsegundos. Era a poeira da privação de sono após um turno de 36 horas, o suor de uma decisão de alto risco que poderia significar vida ou morte para pessoas que eu nunca conheceria. Era o sangramento interno silencioso dos cortes constantes da desaprovação da minha família. Eu havia errado, e eu havia falhado aos olhos deles repetidas vezes. Mas era porque eu estava me esforçando. Eu estava na luta enquanto eles apenas assistiam da lateral. As palavras finais da passagem se abateram sobre mim, um manto de paz profunda e desafiadora. Mas quem realmente se esforça para realizar os feitos? Quem conhece grandes entusiasmos, grandes devoções, quem se dedica a uma causa nobre, quem, na melhor das hipóteses, conhece, no final, o triunfo da grande realização e quem, na pior, se fracassar, pelo menos fracassa ousando grandemente, para que seu lugar nunca seja com aquelas almas frias e tímidas que não conhecem a vitória nem a derrota. Almas frias e tímidas. Era isso. Eram eles. Estavam seguros em seu mundo de certezas em preto e branco, de medalhas tangíveis e glória visível. Tinham medo do que não podiam ver, não podiam medir, não podiam se gabar em um coquetel. O desprezo deles pelo meu trabalho não era por mim. Era pelo próprio medo deles. Eles não conheciam a vitória ou a derrota na arena em que eu habitava. Só sabiam criticar o guerreiro. Respirei fundo. Enchi os pulmões e, ao expirar, deixei de lado a dor do julgamento deles. Suas opiniões eram apenas ruído.
A nota de $50 na minha bolsa era apenas papel. A dor que senti não era um sinal da minha fraqueza, mas o preço da minha coragem. Era o custo de ousar muito. Tranquei meu celular e o guardei de volta na bolsa. Levantei-me um pouco mais ereto, minha postura mudando da de um convidado para a de um general. Alisei meu vestido simples, um ato silencioso de me rearmar. Levantei o queixo. Meus olhos estavam límpidos. A filha cansada e ferida havia sido dispensada. Em seu lugar estava a Brigadeiro-General Trina York, da Força Aérea dos Estados Unidos. Eu era um soldado e estava voltando para a arena. A batalha não havia terminado. Estava apenas começando. Retornar ao auditório principal foi diferente. A fortaleza silenciosa que eu havia evocado no corredor se apoderou de mim, uma paz frágil, mas determinada. Minha missão agora era simples: suportar a noite, aplaudir quando esperado e desaparecer no cenário. Mas, enquanto meus olhos percorriam a multidão, fixaram-se em uma figura parada perto do palco, um homem que representava um tipo diferente de dever, um tipo diferente de honra, o General Everett Ace Sterling. Ele era uma lenda viva na Força Aérea, um general 4 estrelas que comandava a agência de inteligência, vigilância e reconhecimento da Força Aérea. Ele estava imerso em uma conversa com um senador. Mas, ao me ver, sua expressão se suavizou. Ele fez um leve aceno de cabeça, quase imperceptível, e então um sutil aceno de mão, chamando-me. Não era uma convocação de um superior, mas um convite de um mentor, um amigo. Caminhei em sua direção, minha postura se endireitando instintivamente, os anos de treinamento me dominando. Eu me senti como um jovem tenente novamente, reportando-me ao meu comandante. General Sterling, senador, eu disse, com a voz firme. O senador sorriu educadamente, mas foi o general Sterling quem voltou toda a sua atenção para mim. Ele passou pelo senador e estendeu a mão. Seu aperto de mão foi firme, confiante e transmitiu uma cordialidade que ia além da cortesia profissional. Trina, disse ele, com a voz grave e rouca, cortando o ruído ambiente. Acabei de terminar o relatório pós-ação em Blackwell esta manhã. Trabalho incrível. Ele se inclinou ligeiramente, os olhos, que tinham visto a ascensão e queda de nações, cheios de um orgulho genuíno e puro. O Pentágono tem uma dívida de gratidão com você, general. Ele me chamou pela minha patente, mas seu tom era pessoal. Depois, mudou, tornando-se ainda mais caloroso. Você ainda carrega aquele exemplar desgastado das Meditações de Marco Aurélio? Perguntou, com um pequeno sorriso nos lábios. Sempre achei que a filosofia estoica fosse praticamente leitura obrigatória para o nosso ramo de atuação. Por um momento único e de tirar o fôlego, o peso sobre meus ombros se dissipou. Ele me viu. Não viu apenas o uniforme que eu não usava naquela noite ou a patente que eu mantinha em segredo. Viu a pessoa por baixo, a intelectual discreta, a estudante de filosofia, a mulher que encontrava consolo nas palavras de um imperador romano. Ele me viu por inteiro. Uma onda de gratidão me invadiu, tão forte que quase me fez chorar. Essa era a validação que eu havia almejado a vida toda, vinda não do meu próprio sangue, mas de um homem que comandava legiões. Se ao menos pudessem me ver assim, uma voz sussurrou em meu coração. Se ao menos soubessem. O momento se estilhaçou. Trina. A voz de Jacques era ríspida, impaciente, cortando a bolha calorosa da nossa conversa. Ele apareceu ao meu lado, movendo-se com uma pressa arrogante, sem sequer reconhecer o senador. Passou um braço pesado sobre meus ombros, num gesto possessivo e desdenhoso. Não incomode o general, mana, disse ele, com um tom condescendente que misturava familiaridade e comando. Ele lançou um aceno curto e desdenhoso para o general Sterling, um gesto tão desrespeitoso para um general de 4 estrelas que era quase cômico. Vamos sentar com a família. Mamãe está guardando um lugar para você. Ele começou a me puxar, segurando-me com firmeza, como se eu fosse uma bagagem que ele estivesse recolhendo. A humilhação foi instantânea e absoluta. Não foi apenas a grosseria dele. Foi a declaração pública de que minha conversa, minha presença com um homem de tal estatura, era um incômodo,
uma distração insignificante do meu verdadeiro propósito, ser um espectador silencioso em seu quadro familiar. Ele estava tratando um general de brigada como uma criança incômoda diante de seu próprio comandante. Arrisquei um olhar para trás. O sorriso educado do general Sterling havia desaparecido. Seu rosto estava plácido, mas seus olhos eram como lascas de gelo. Ele não estava olhando para mim. Seu olhar estava fixo, focado como um laser, no meu irmão. Era uma expressão que eu conhecia bem. Era o olhar de um comandante avaliando uma situação tática, identificando um ponto fraco, uma falha no sistema. Era frio, analítico e totalmente desprovido de calor. Naquele momento, ele viu Jacques não como um piloto famoso, mas como um problema, um obstáculo. Jacques, alheio a isso, continuou a me guiar em direção às primeiras fileiras, onde nossa família estava sentada. Sinceramente, Trina, murmurou ele, autossuficiente para eu ouvir, você não pode simplesmente ir lá e falar com homens assim. É uma má impressão. Não respondi. Não conseguia. Minha garganta estava selada com uma nova camada de indignação. Ele estava me dando um sermão sobre decoro, sobre aparência, completamente alheio ao universo de ironia em que se encontrava. Ele me levou até uma cadeira vazia entre meus pais. Mamãe deu um tapinha na minha mão. Aí está você, querida. Estávamos preocupados. Meu pai simplesmente resmungou, com os olhos fixos no palco, já perdido na expectativa da glória do filho. Sentei-me, com o corpo rígido. O calor dos elogios do general Sterling era agora uma lembrança distante e esmaecida, substituída pelo frio familiar e amargo de ser incompreendida. A pior parte era a dor aguda e pungente daquele momento roubado. Por 30 segundos, me senti uma pessoa inteira. Agora eu era apenas uma irmã, uma filha, uma substituta em uma cadeira, esperando o verdadeiro espetáculo começar. Sentei-me rigidamente na cadeira, com um sorriso educado e vago estampado no rosto enquanto o mestre de cerimônias subia ao palco para apresentar o próximo orador, meu irmão. A sala fervilhava de expectativa. Minha mãe, sentada ao meu lado, alisava nervosamente uma ruga inexistente em seu vestido, seu orgulho quase palpável. Meu pai sentava-se do meu outro lado, com a postura ereta como uma vara, a própria imagem de um patriarca prestes a testemunhar a validação de seu legado. Eu me senti como um fantasma no banquete, fisicamente presente, mas emocionalmente a 1.000.000 de quilômetros de distância. O mestre de cerimônias começou a listar as realizações de Jacques, um graduado de destaque da Academia da Força Aérea, condecorado por seus serviços em múltiplas missões no exterior, um verdadeiro herói americano. As palavras se dissiparam em um zumbido monótono enquanto minha mente, buscando refúgio, me puxava de volta. Não muito longe, apenas um mês atrás. A lembrança era tão vívida que parecia mais real do que a rígida cadeira de banquete em que eu estava sentado. Era uma noite de domingo em nossa casa em Alexandria. O ar na sala de jantar estava impregnado do aroma do frango assado com alecrim e da torta de maçã com canela da minha mãe, um aroma enjoativo de felicidade doméstica forçada, a pretensão de uma reunião familiar feliz. O verdadeiro motivo do jantar era o telhado. As telhas de ardósia da nossa casa ancestral, uma casa que pertencia à família York há gerações, estavam se deteriorando. O orçamento para o reparo era de impressionantes $100.000. Meu pai, o coronel Richard York, anunciou isso com a gravidade de um homem declarando guerra. Meu irmão Jacques, sempre o showman, iniciou um monólogo sobre seu portfólio, seus empreendimentos em startups de tecnologia e no mercado imobiliário, todos esquemas de alto risco e alta recompensa que soavam mais como uma fantasia do que um plano financeiro. Ele falava com bravata, retratando-se como um empreendedor independente, um piloto que conquistava os mercados com a mesma facilidade com que conquistava os céus. Quando ele terminou, um silêncio pesado se instalou. Então, o olhar do meu pai se voltou para mim. Era um olhar que eu conhecia bem. Era o olhar de alguém que faz uma pergunta para a qual já acreditava saber a resposta. E você, Trina? Perguntou ele, com um tom cuidadosamente neutro, com o que pode contribuir? A pergunta era uma formalidade, uma armadilha. Eles esperavam que eu dissesse que talvez pudesse ajudar com alguns milhares,
que meu pequeno trabalho de ti não conseguiria cobrir uma despesa tão monumental. Esperavam que eu fosse pequeno para que Jacques parecesse grande. Tomei um gole lento e deliberado do meu chá gelado. Encontrei o olhar do meu pai do outro lado da mesa de mogno polido. Posso transferir o valor total amanhã de manhã, eu disse. Minha voz não vacilou. Era uma simples declaração de fato. A reação foi imediata e profunda. Minha mãe ofegou baixinho. Jacques soltou uma risada estridente, um som de pura e genuína descrença. Ele me olhou como se eu tivesse acabado de anunciar que estava voando para a lua. Mas foi a reação do meu pai que parou meu coração. Ele não levantou a voz. Fez algo muito pior. Lenta e deliberadamente, pousou o garfo e a faca no prato, o tilintar nítido da prata na porcelana ecoando no silêncio repentino. Ele cruzou as mãos sobre a mesa e inclinou-se ligeiramente para a frente. Quando falou, sua voz estava desprovida de todo calor, fria e dura como granito. Trina, ele disse meu nome como se fosse uma palavra estrangeira que estivesse experimentando pela primeira vez. Eu acreditava que tínhamos um entendimento nesta família. O legado de York, esta casa, foi construído com honra. Foi pago com o suor de homens que lutaram por este país, com o sangue derramado no campo de batalha. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras se acalmar. Olhou para mim, com os olhos cheios não de raiva, mas de um desdém profundo e inabalável. Não foi construído com fundos ambíguos de algum contrato de tecnologia nebuloso. Não precisamos da sua pena, Trina, e certamente não usaremos seu dinheiro para manter um teto sobre nossas cabeças. Seu dinheiro, disse ele, as palavras como se fossem veneno em sua língua. Ele havia menosprezado todo o trabalho da minha vida, minha carreira, as missões perigosas e as imensas responsabilidades como nada mais do que uma série de negócios obscuros e clandestinos. Meu sucesso não era algo para se orgulhar, era algo para se desconfiar, algo sem honra porque não foi conquistado em uma cabine de comando. A verdade que minha mãe sempre citava da Bíblia, a verdade vos libertará, parecia uma piada amarga. Minha verdade estava sendo tratada como uma mentira. O silêncio que se seguiu foi quebrado por minha mãe, que rapidamente começou a falar sobre a venda de bolos da igreja, mas era tarde demais. O estrago estava feito. O último e frágil fio de esperança de que um dia eu pudesse conquistar o respeito do meu pai havia sido cortado. Aos olhos dele, eu nunca seria o suficiente porque eu não era um filho e não era um piloto. Meu valor, e o valor do meu trabalho, haviam sido declarados nulos e sem efeito. Uma salva de palmas repentina e ensurdecedora me trouxe de volta ao presente. No palco, Jacques sorria, acenava, banhado pela adoração da plateia. Ele agradecia ao meu pai por lhe ensinar o significado da verdadeira honra. Olhei para ele, depois para o meu pai, que agora estava radiante, com o peito estufado de orgulho. A cena da mesa de jantar se repetia em minha mente, um ciclo brutal e interminável. E naquele momento, sentado entre os dois homens que me definiam pela ausência daquilo que eles valorizavam, eu sabia que a batalha não era apenas sobre ser visto. Era sobre sobreviver à definição que eles tinham de mim. O discurso de Jacques atingiu um crescendo. Ele falou de legado, de bravura, do nome York, e então desferiu o golpe final. Não foi um ataque direto. Foi mais insidioso, um dardo envenenado envolto em sentimento patriótico. E finalmente, disse ele, com a voz carregada de emoção, os olhos percorrendo a multidão em adoração, quero agradecer à minha família, ao meu pai, que me ensinou o verdadeiro significado da honra, à minha mãe, cujo apoio tem sido meu alicerce. Quero agradecer aos homens e mulheres que servem ao meu lado, e a todas as famílias que entendem o sacrifício, aquelas que estão sempre na linha de frente, seja no céu ou em terra, aquelas que realmente conhecem o preço da glória. Aqueles que realmente sabem. As palavras eram uma arma perfeitamente apontada. Com aquela única e elegante frase, ele me removeu cirurgicamente do histórico de serviços da nossa família. Ele havia traçado uma linha na areia, colocando a si mesmo, meu pai e todos os pilotos presentes de um lado, e eu, com meu trabalho silencioso e invisível, do outro. Eu não era mais apenas a irmã do departamento de T. Eu era uma estranha, alguém que não conseguia entender.
Eu tinha sido publicamente, graciosa e completamente apagado. O auditório irrompeu numa estrondosa ovação de pé. Minha mãe chorava copiosamente agora, lágrimas de puro orgulho escorrendo pelo rosto. Meu pai estava de pé, batendo palmas num ritmo firme e militar, com um sorriso raro e brilhante no rosto. Eles correram para o corredor para abraçar Jacques quando ele desceu do palco, um perfeito retrato familiar de triunfo. E eu simplesmente fiquei ali sentado. Permaneci no meu lugar, uma ilha de quietude num mar de celebração. Uma estranha calma me invadiu. A dor crua e lancinante da rejeição do meu pai à mesa de jantar, a vergonha ardente do insulto de $50 do meu irmão, tudo desapareceu. Em seu lugar, havia um vazio vasto e frio. Era a sensação de uma febre finalmente baixando após uma longa e delirante doença. A dor havia sumido, mas também o calor, a luta, a esperança desesperada que me fizera tentar por tanto tempo. Eu estava farto. Farto de tentar obter a aprovação deles. Farto de esperar que um dia me vissem. Farto de ser magoado. Meu olhar percorreu a sala lotada, passando pelos rostos sorridentes e pelos tapinhas nas costas autocongratulatórios, e o encontrou, General Sterling. Ele estava sentado na primeira fila, em meio aos mais altos escalões do poder militar e político. Ele não estava batendo palmas. Ele estava me observando, com uma expressão indecifrável, mas com a concentração absoluta. Nossos olhares se encontraram à distância. Ele sustentou meu olhar por um longo momento e então assentiu levemente. Não foi um gesto de conforto. Foi uma pergunta, uma indagação silenciosa e profissional de um comandante para outro: está na hora, general? Não acenei de volta. Não precisava. A decisão já havia sido tomada, forjada no silêncio frio que se seguiu às palavras finais e de desprezo do meu irmão. Minha resposta foi interna, uma mudança sutil no meu próprio corpo. Respirei fundo e lentamente, prendi a respiração contando até 3 e depois soltei. Ao expirar, senti meus ombros, que estavam tensos desde que eu me lembrava, finalmente relaxarem completamente. Foi um ato de rendição. Mas eu não estava me rendendo a eles. Eu estava me rendendo ao fardo, ao peso pesado e exaustivo de suas expectativas, à responsabilidade esmagadora de proteger seus egos frágeis com meu silêncio, à fantasia de que um dia eles olhariam para mim e viriam uma filha, uma irmã, uma igual. Deixei tudo ir. Naquele momento, um voto foi formado, não em palavras, mas no âmago silencioso e resoluto do meu ser. Não se tratava mais de vingança. A vingança era uma emoção quente e confusa, e eu estava farto de calor. Tratava-se de correção. Tratava-se de equilibrar a balança. Eles haviam escrito sua versão da história, um conto heróico e limpo, com a minha versão editada. Naquela noite, o adendo seria lido no registro oficial. O capítulo faltante estava prestes a ser desclassificado. E talvez você entenda esse sentimento, aquele momento em que você foi empurrado tão longe que não se rompe, você se esclarece. O ponto em que o silêncio não é mais um escudo para a sua dor, mas o carregamento de uma arma. Você já chegou a esse limite? Aquele em que você percebe que permitir que a verdade tenha voz própria não é um ato de agressão, mas um ato de profunda autopreservação? Meu voto, feito naquele momento, foi que eu não atrapalharia mais a verdade. Eu estava pronto para deixar a história se corrigir. A ovação de pé por Jacques finalmente começou a diminuir, transformando-se em um murmúrio confortável de felicitações. Minha família era um grupo unido e radiante de orgulho perto da frente do palco, aceitando apertos de mão e elogios em nome de Jacques. Permaneci sentado, um observador silencioso, sentindo a fria resolução que encontrara no corredor se solidificar dentro de mim. A decisão estava tomada. A sorte estava lançada. Agora, tudo o que eu podia fazer era esperar a sequência começar. Começou sutilmente. O mestre de cerimônias, um coronel alegre do escritório de relações públicas, voltou ao pódio. Seu sorriso parecia um pouco tenso agora, seus movimentos menos fluidos. Ele bateu no microfone, o som um pouco alto demais na sala de espera. Senhoras e senhores, peço a atenção de vocês, disse ele, com a voz em um tom novo e formal.
temos uma breve adição não programada à nossa programação esta noite. Um burburinho percorreu a sala, cabeças se viraram, a conversa casual diminuiu. Em uma cerimônia militar, tudo é programado, cronometrado ao segundo. Uma adição não programada era quase inédita. Neste momento, continuou o mestre de cerimônias, lendo um cartão que parecia ter se materializado em sua mão, é uma grande honra para mim apresentar um anúncio especial do comandante da Agência de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento da Força Aérea, General Everett A. Sterling. A mudança na atmosfera da sala foi imediata e eletrizante. Foi como se um sistema de baixa pressão tivesse se instalado de repente. Os oficiais superiores, os coronéis e os generais espalhados pela plateia, sentaram-se mais eretos, suas posturas relaxadas instantaneamente substituídas pela correção típica de um desfile militar. Minha família, que se deleitava com o brilho de Jacques, parou no meio da risada. O sorriso do meu pai vacilou, substituído por uma carranca profunda e questionadora. Ele sabia, como todos os oficiais presentes, que um comandante de ISR de 4 estrelas não faz anúncios não programados em um jantar de premiação, a menos que seja um assunto de grande importância. O general Sterling dirigiu-se ao palco com uma graça lenta e deliberada que chamava a atenção. Ele não sorriu. Seu rosto era uma máscara de profissionalismo sóbrio. Subiu os degraus, apertou a mão do mestre de cerimônias e subiu ao pódio. Ajustou o microfone, e o pequeno movimento pareceu durar uma eternidade. Obrigado, coronel, começou ele, com a voz calma e ressonante, preenchendo facilmente o auditório agora silencioso. Esta noite, homenageamos com razão um herói, um piloto que exemplifica a coragem e a habilidade da nossa Força Aérea. Fez uma pausa, seu olhar percorrendo a sala antes de pousar brevemente em Jacques. Mas existem outros tipos de heróis em nossas forças armadas, heróis cujas histórias não estão escritas em manchetes, mas em códigos secretos, cujas vitórias não são medidas em território conquistado, mas em desastres evitados. Eles são os guardiões que nos vigiam das sombras. Meu coração começou a bater forte, um tambor lento e pesado contra minhas costelas. Era isso. Uma pontada de pânico, de um instinto de segredo que me acompanhava desde sempre, surgiu dentro de mim. Por um momento, quis me levantar e gritar: parem! Mas então pensei na minha equipe, nos analistas brilhantes e insones, nos programadores incansáveis, nos fantasmas na máquina, que, como eu, viviam em um mundo de sacrifício silencioso. Isso não era só para mim, era para eles. Como se fosse um sinal, um jovem capitão, em um impecável uniforme de gala, entrou no palco. Ele carregava uma única pasta fina de papel pardo. Mas não era uma pasta comum. Estava presa com fita vermelha e, na frente, em letras garrafais e marcantes, estava estampada a classificação, ultra secreto. Quando o capitão a colocou no pódio, pude ver um segundo carimbo, recém-pintado com uma barra diagonal em negrito sobre o primeiro, desclassificado e, abaixo dele, em letras menores e autoritárias, por ordem do presidente dos Estados Unidos. Um suspiro coletivo, quase inaudível, percorreu a plateia. O general Sterling colocou a mão sobre a pasta, mas ainda não a abriu. Deixou a tensão aumentar, mestre do timing psicológico. Hoje, disse ele, baixando um pouco a voz, atraindo todos os ouvidos da sala, o presidente autorizou a desclassificação de uma das operações de inteligência mais críticas e bem-sucedidas da história da guerra moderna, a Operação Blackwell. Ele abriu a pasta. O silêncio no quarto não era mais apenas silêncio, era uma presença física, um cobertor pesado que abafava todo som. Observei minha família. Minha mãe parecia completamente perplexa, com a mão agarrando o braço do meu pai. Meu pai estava inclinado para a frente, a testa franzida em intensa concentração, tentando conectar os pontos. E Jacques? Jacques tinha um sorriso irônico no rosto, uma curva tênue e arrogante nos lábios. Ele pensou que aquilo fosse algum tipo de preâmbulo, algum discurso grandioso e abstrato sobre a natureza da guerra antes que voltassem a celebrá-lo. Ele não fazia ideia. Não sabia que a tempestade, que se formava num horizonte distante há anos, não estava prestes a se dissipar. Acabará de atingir a terra firme bem na sua sala de estar. A voz do general Sterling ressoava com gravidade histórica.
Ele não estava apenas fazendo um discurso, estava testemunhando perante a história. Falou da Operação Blackout, não em termos vagos, mas com uma precisão arrepiante. Descreveu uma rede terrorista global pronta para desencadear o caos, um plano tão sofisticado que havia escapado a todas as outras agências de inteligência. Atrás dele, a tela grande ganhou vida. Não mostrava rostos. Mostrava algo muito mais aterrorizante para os entendidos: linhas em cascata de código malicioso, mapas de satélite com vetores de ataque convergentes e comunicações interceptadas que anunciavam um sucesso iminente e catastrófico. Esta rede, afirmou o general, com a voz firme como aço, não foi derrotada por bombas ou balas. Foi desmantelada de dentro para fora em uma guerra silenciosa e digital travada em 3 continentes. Um único comandante, operando sob extrema pressão e com informações incompletas, tomou uma série de decisões de alto risco que iam contra os protocolos estabelecidos. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu conseguia visualizar a operação se desenrolando novamente em minha mente, as ligações às 3 da manhã, as escolhas angustiantes, o momento em que ignorei uma recomendação direta de um analista sênior, confiando no meu próprio instinto. A ordem final e decisiva daquele oficial, continuou Sterling, com o olhar percorrendo a sala, não só neutralizou toda a rede sem uma única baixa americana, como também levou à recuperação de recursos que impediram a queda de um avião de transporte militar. Salvou a vida de centenas de militares americanos. A tela atrás dele mudou. Agora mostrava uma única imagem nítida: o elegante desenho prateado e azul da Cruz da Força Aérea, a segunda maior condecoração militar que pode ser concedida a um membro da Força Aérea dos Estados Unidos. Um murmúrio percorreu a sala, um som de admiração e descrença. A Cruz da Força Aérea era uma lenda, uma medalha por heroísmo tão profunda que beirava o mito. Era a medalha de um piloto, a medalha de um guerreiro. Não era uma medalha para alguém que trabalhava com computadores. O mundo pareceu desacelerar. Eu podia sentir o olhar coletivo na sala começando a se mover, milhares de pontos de curiosidade tentando encontrar o assunto daquela história incrível. A comandante da Operação Blackout, anunciou o general Sterling, com a voz em seu auge, a mulher mais jovem na história da Força Aérea dos Estados Unidos a ser promovida ao posto de brigadeiro-general na inteligência da Força Aérea, está nesta sala conosco esta noite. Ele fez uma pausa. O silêncio era absoluto. Era um vácuo, sugando cada gota de ar e som do vasto auditório. Observei minha família. A confusão da minha mãe havia se transformado em uma compreensão crescente e horrorizada. O rosto do meu pai era uma máscara rígida de descrença, sua mente, eu sabia, tentando furiosamente, sem sucesso, processar as palavras que ouvia. E Jacques, o sorriso arrogante havia desaparecido há muito tempo. Seu rosto estava pálido, o maxilar frouxo. Ele parecia um homem que acabará de ver um fantasma. O general Sterling virou-se ligeiramente, com o olhar fixo diretamente na nossa mesa, em mim. É uma profunda honra, declarou, com a voz retumbante devido ao peso do cargo, convidar ao palco a brigadeiro-general Trina York. O nome atingiu a sala como um estrondo sônico. Por uma fração de segundo, não houve nada, apenas um silêncio absoluto e atordoado. Então começou, não da minha família, mas das primeiras filas. Um senador foi o primeiro a se levantar, depois outro general, depois outro. Em segundos, todo o auditório estava de pé. Os aplausos não começaram simplesmente, explodiram. Foi um rugido, uma onda de som e respeito que me atingiu, tão poderosa que parecia uma força física. Empurrei minha cadeira para trás e me levantei. Minhas pernas pareciam estranhamente firmes. Percorri o longo caminho até o palco, cada passo medido e seguro. Eu não era mais Trina, a irmã desajeitada. Eu era o general York, e estava respondendo a uma convocação. No palco, o rosto do general Sterling estava marcado por profundo respeito. O jovem capitão que trouxera o dossiê agora me apresentava uma caixa de veludo. Sterling a abriu, ergueu a cruz da Força Aérea e, com mãos experientes e reverentes, prendeu-a ao meu simples vestido azul marinho. O peso do metal era real, sólido, um contraponto tangível a uma vida inteira sendo feita para me sentir insubstancial.
Ele deu um passo para trás, levou a mão à testa e fez uma saudação firme e perfeita. Retribuí, com movimentos precisos e automáticos. Ele gesticulou em direção ao pódio. Era a minha vez. Aproximei-me do microfone, olhando para o mar de rostos, para a confusão de uniformes e vestidos de gala, todos virados para mim. Pela primeira vez na vida, não me esquivei do olhar deles. Não procurei minha família na multidão. Não precisava. Meu discurso não era para eles. Obrigado, General Sterling, comecei, minha voz clara e amplificada, ecoando por todos os cantos da sala. Esta honra não me pertence somente. Fiz uma pausa, deixando o silêncio se instalar novamente. Pertence ao invisível, aos analistas que abrem mão de suas noites, aos programadores que perseguem fantasmas pelas redes, aos linguistas que encontram significado em sussurros. Pertence aos profissionais silenciosos, aos fantasmas na máquina que montam uma vigília silenciosa para que outros possam viver na luz. Olhei diretamente para a multidão, meu olhar percorrendo todos eles, iguais naquele momento. Em nome de todos, eu agradeço. Só isso. Afastei-me do pódio, curto, profissional, direto ao ponto. Nem uma única palavra sobre família, sacrifício ou luta pessoal. Meu silêncio, aquele que sempre interpretaram como fraqueza, acabará de desferir o golpe final e devastador. Eu não havia apenas contado a minha história, eu havia reivindicado meu lugar em uma história maior, uma narrativa tão além da compreensão deles que tornava seus pequenos e mesquinhos julgamentos completamente sem sentido. Os aplausos que se seguiram foram ainda mais altos que os primeiros. Era um som de profundo e retumbante respeito. E enquanto eu estava ali, sob as luzes brilhantes do palco, finalmente senti o frio dos últimos 39 anos começar a se dissipar. Os aplausos do salão principal se transformaram em um rugido distante enquanto eu seguia um assistente por um corredor silencioso e acarpetado. A parte pública da noite havia terminado. O acerto de contas privado estava prestes a começar. O assessor me levou a um pequeno salão privativo, uma sala de espera VIP, decorada com bom gosto, com poltronas de couro e gravuras de aeronaves históricas. Eu sabia, sem que me dissessem, que o general Sterling havia providenciado aquilo. Ele havia previsto as consequências e providenciado um terreno seguro e neutro para que acontecesse. Um verdadeiro estrategista, ele pensava 3 movimentos à frente, mesmo em situações sociais. Não precisei esperar muito. A porta se abriu e eles entraram, minha família. Minha mãe, Eleanor, com o rosto marejado de lágrimas e perplexo. Meu pai, Richard, com sua postura militar se desfazendo, substituída por uma confusão profunda e ferida. E Jacques, com o rosto do meu irmão, uma máscara de ego cru e ferido, sua tez manchada de vermelho pela vergonha e fúria. A porta se fechou com um clique, nos selando em um silêncio repentino e sufocante. Foi Jacques quem a quebrou, sua voz explosiva no pequeno espaço. Por quê? Rosnou ele, dando um passo em minha direção. Por que você fez isso, Trina? Você me fez parecer um completo idiota na frente de todos, do meu esquadrão, dos meus comandantes, de todos. Sua raiva, tão previsível, tão egocêntrica, nem sequer foi registrada como uma ferroada. Era apenas ruído. Antes que eu pudesse responder, meu pai falou, com a voz trêmula de uma mágoa que, pela primeira vez, era genuína. Trina, querida, por que você nunca nos contou? Uma general, com a cruz da Força Aérea. Por que você escondeu isso da sua mãe e de mim? Olhei para eles, olhei de verdade, e uma tristeza profunda me invadiu. Mesmo agora, depois de tudo, as primeiras perguntas eram sobre si mesmas. Como aquilo fazia parecer, por que não lhes contaram? Meu momento de reconhecimento ainda era apenas um reflexo no espelho dos próprios sentimentos deles. A exaustão que eu senti era imensa, um cansaço profundo de uma vida inteira disso. Mas com a exaustão veio a clareza. Eu não te contei, comecei, com a voz calma e comedida, a voz de uma resumidora, não de uma filha, porque fiz um juramento de segredo, um juramento que vocês dois, como militares, deveriam entender melhor do que ninguém. Sustentei o olhar do meu pai.
É o mesmo motivo pelo qual você nunca discutiu os detalhes das suas missões de reconhecimento no Vietnã, pai? Deixei isso penetrar antes de continuar. E eu não te contei por quê, nas raras ocasiões em que tentei compartilhar até mesmo a menor parte não confidencial do meu mundo, fui recebida com rejeição e desprezo. Voltei toda a minha atenção para Jacques. Seu rosto ainda era uma nuvem de indignação. Você não parece um idiota por minha causa, Jacques, eu disse, minha voz desprovida de calor, uma simples declaração de fato. Você parece um idiota por causa da sua própria arrogância. Porque por 20 anos, você nunca fez uma única pergunta séria sobre a minha vida. Você simplesmente presumiu que sabia. Você criou uma caricatura minha na sua cabeça, a irmã chata e mal paga da Ti, e me tratou como tal. Sua boca se abriu e depois se fechou. Pela primeira vez, ele pareceu ficar sem palavras. Então encarei meu pai. Essa foi a parte mais difícil. A raiva se foi, e o que restou foi uma dor imensa e oca. E você, pai, eu disse, com a voz um pouco mais suave, você me ensinou sobre honra, mas só reconhece o tipo de honra que se vê, o tipo que se pode polir e pendurar na parede. Eu tentei ajudar esta família. Tentei lhe dar a coisa mais honrosa que eu podia oferecer, meu apoio, conquistado através do meu serviço. E você jogou isso na minha cara. Você chamou de fundos ambíguos. Você insinuou que era sujo. Respirei fundo, sentindo o ar no quarto denso e pesado. Passei a vida inteira tentando conquistar o seu respeito. Agora vejo que era uma missão impossível. Você não respeita o que não entende. Olhei do rosto chocado do meu pai para o silêncio atordoado do meu irmão e para as lágrimas silenciosas da minha mãe. Não preciso mais da sua permissão para me orgulhar de quem sou ou do que faço, disse eu, e as palavras soaram como libertação. Mas, de hoje em diante, exijo o seu respeito. Não é um pedido. É um termo de compromisso inegociável. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era vazio. Estava repleto dos destroços de uma vida inteira de suposições. A base da nossa dinâmica familiar havia sido pulverizada, e nenhum deles sabia como se posicionar naquele terreno novo e incerto. Não esperei por uma resposta. Não havia mais nada a dizer. O briefing havia terminado. Virei-me, caminhei até a porta e saí, deixando-os para trás, no silêncio e na sufocante precipitação da verdade. Quando a porta se fechou atrás de mim, não senti triunfo. Não senti raiva. Apenas me senti em silêncio, o silêncio de um campo de batalha após o fim da batalha, quando a única coisa que resta a fazer é avaliar os danos e começar a longa caminhada para casa. 6 meses se passaram. O frio daquela noite na cerimônia de premiação foi se dissipando lentamente, substituído pelos tons quentes e dourados do outono da Virgínia. Os bordos que ladeavam as ruas da cidade velha de Alexandria brilhavam em tons vibrantes de amarelo e carmesim. Pela primeira vez desde a cerimônia, eu estava de volta à casa dos meus pais, não para um confronto, mas para uma tranquila tarde de sábado. A primeira coisa que notei ao entrar na sala de estar foi a lareira. A pesada laje de mármore acima da lareira sempre fora o santuário da família York para o seu próprio legado. Desde que me lembro, ela era dominada por 2 fotografias, um belo retrato em preto e branco do meu pai, um jovem coronel, em frente ao seu F-15, e uma foto colorida e dinâmica de Jacques, sorrindo confiantemente ao lado do seu F-22 Raptor. Eram ícones de um tipo específico de glória. Mas agora, havia um terceiro. Era o meu retrato oficial, a brigadeira general Trina York em meu uniforme de gala, a estrela de prata brilhando no meu ombro. A cruz da Força Aérea estava presa com capricho no meu peito, sua fita azul contrastando fortemente com o uniforme escuro. A moldura era idêntica às outras 2. Minha foto não estava colocada na lateral, nem era menor ou maior. Ela ficava no centro, em posição de igual destaque. Éramos 3, não 2, uma trindade de serviço. Enquanto eu assimilava tudo, meu pai entrou na sala. Ele me viu olhando para a lareira. A princípio, não disse nada. Simplesmente se aproximou, com passos mais lentos do que eu me lembrava, e ficou ao meu lado.
Estendeu a mão, com os dedos nodosos de anos segurando um controle remoto, roçando suavemente o vidro do meu porta-retratos. Foi um toque fugaz, quase imperceptível, um reconhecimento silencioso, um pedido de desculpas, uma oferta de paz. Ele pigarreou, ainda sem olhar para mim. Sua mãe quer saber se você quer seu hambúrguer ao ponto ou ao ponto, disse-ele rispidamente. Ao ponto está ótimo, pai, respondi, com a voz mais suave do que eu esperava. Ele simplesmente assentiu e saiu em direção ao quintal, mas o peso do seu pequeno gesto permaneceu. Foi mais eloquente do que qualquer discurso que ele pudesse ter feito. O ar no quintal estava impregnado do cheiro familiar e reconfortante de hambúrgueres grelhados e grama recém-cortada. Minha mãe se deliciava com uma tigela de salada de batata e, pela primeira vez, sua inquietação não soava como um julgamento, apenas maternal. A tensão que havia sido uma constante em nossas reuniões familiares havia desaparecido. Em seu lugar, havia um esforço silencioso e um pouco constrangedor. Não era perfeito. Era real. Eu estava sentado nos degraus do pátio quando Jack se aproximou. Ele segurava 2 garrafas geladas de Sadas Boston Lager, com gotas de condensação no vidro marrom escuro. Ele me entregou uma sem dizer uma palavra. Ficamos em silêncio por um momento, observando a fumaça subindo da grelha. Eu li alguns dos artigos desclassificados sobre a Operação Blackout, disse-ele finalmente, em voz baixa, o olhar fixo na garrafa em suas mãos. Ele não olhou para mim. Foi inacreditável, Trina, o que você fez. Ele tomou um longo gole de cerveja. Esperei, sabendo que havia mais. Ele se virou para mim e, pela primeira vez, não viu o piloto de caça arrogante, mas apenas meu irmãozinho. Seus olhos estavam cheios de uma vergonha real e profunda. Desculpe, disse ele, as palavras quase um sussurro. Por tudo, pelos $50, por tudo. Eu fui um babaca. Um babaca ciumento e arrogante. 2 palavras. Esperei a vida inteira para ouvi-las. E agora que estavam ali, não me traziam uma sensação de vitória. Traziam uma sensação de paz, um fechamento silencioso de uma ferida. Consegui dar um pequeno sorriso. Eu sei, disse eu. Ele soltou a respiração que parecia estar segurando há 6 meses. Ergueu a garrafa. Para você, disse ele. Levantei a minha para encontrá-lo, o tilintar do copo era uma nota pequena e clara no ar outonal. Para nós, corrigi gentilmente. Ele sorriu, um sorriso sincero desta vez. Bem-vindo ao lar, general. Bem-vindo ao lar, major, respondi. Ficamos sentados ali, bebendo nossas cervejas enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e roxo. As cicatrizes ainda estavam lá. Eu sabia que sempre estariam. Faziam parte do mapa de quem éramos. Mas não eram mais feridas abertas. Eram lembretes de uma batalha travada e, à sua maneira, vencida. Éramos uma família aprendendo a falar uma nova língua, não baseada em suposições ou expectativas, mas na gramática silenciosa e constante do respeito. Percebi que meu legado não era a medalha no meu uniforme nem a foto na lareira. Era isso, essa paz frágil e arduamente conquistada, a quebra de um ciclo. E era mais do que suficiente. Minha história encontrou paz, não em uma grande vitória, mas em uma conversa tranquila em um churrasco no quintal. Era uma paz construída sobre a nova linguagem do respeito. E talvez a minha história te lembre da sua. Talvez você também tenha se sentido invisível ou tenha tido seu valor desprezado pelas mesmas pessoas que deveriam ter te visto com mais clareza. Se você tem uma história como a minha, de luta silenciosa e força conquistada com muito esforço, espero que a compartilhe nos comentários abaixo. Sua voz importa. E se histórias como esta ressoam com você, assine o Chosen Revende para mais histórias reais sobre como encontrar sua força.